Está no ar o segundo episódio do ConteCast e eu tenho a honra de receber aqui ela que é sócia e diretora da Arcádia Urbanismo, Alessandra Sen. Seja muito bem-vinda. Poxa, Mauro, eu adorei o convite, me senti muito lisonjeada. Guilherme, então, prazer estar aqui com vocês hoje. Tomara que seja um papo muito legal. Com certeza vai ser um papo bacana. Seja bem-vinda, com Obrigada, certeza. obrigada. Então, Alessandra, antes de a gente entrar no mercado imobiliário, no case de sucesso que foi o Greenfield aqui em Gravataí, conta um pouquinho pra gente quem é a Alessandra. Bom, eu, na verdade, originalmente não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, né? Eu estou no mercado imobiliário há 20 anos. Antes disso, eu sou formada em propaganda, com especialização em marketing. Trabalhei durante 12 anos em agência de propaganda. Morei em quase todos os estados do Brasil pela agência de propaganda. E minha última passagem foi em Brasília. E quando eu estava em Brasília, eu tinha 33 anos e eu tinha muita saudade da minha família, que eu era casada, meu marido na época morava lá comigo, mas eu tinha muita saudade da minha família, queria muito voltar para o Rio Grande do Sul, queria muito ter filhos e queria que meus filhos nascessem aqui. Então eu decidi, é uma loucura que eu fiz, largar uma carreira super bem sucedida na propaganda, que tinha me dado já muitas realizações, muitos prêmios. Nossa, a gente estava comentando agora, inclusive, né, Guilherme? Sim. Poxa, eu atendi cliente agropecuário, cliente de varejo, cliente de indústria, todos, muitos segmentos. Mas eu decidi que eu queria voltar para o Sul. E, na época, o Fábio, que é sócio da Arcádia hoje, né? Nós somos sócios na Arcádia hoje. Ele tinha voltado para o Rio Grande do Sul há pouco tempo. Ele era dessa mesma agência de propaganda, era diretor lá. E ele tinha voltado e estava começando a estruturar a Arcádia na época com o irmão dele, o Mendel. E me convidou, então, para eu ir para a Arcádia trabalhar, na época, como gerente de marketing. Bom, eu aceitei. Foi uma loucura que eu fiz. Meu pai queria me matar, porque eu vim para ganhar um salário de 1/3 do que eu ganhava em Brasília. 1/3, e lá eu ainda tinha milhares de mordomias. Eu era assim, nossa. Tu morou quanto tempo em Brasília? Morei quase 3 anos. Adorei morar lá. Tá? Estava dirigindo uma agência que atendia a conta da Caixa Federal, do Banco do Brasil. Era muito legal, tá, morar lá, mas eu queria voltar para o Rio Grande do Sul. E aí decidi, então, voltar lá para o início da Arcádia. Eu não sabia nada, gente. Eu não sabia o que era um projeto urbanístico. Eu não sabia o que era um loteamento. Uma vez, eu me lembro que me disseram assim, eu perguntei, o que é um loteamento? E as pessoas disseram, sabe isso aqui onde tu tá? Isso aqui é um lote de um loteamento que alguém fez, tá? E eu disse, ai, que incrível, nunca tinha pensado nisso. Uma loucura, porque a gente falava no mercado imobiliário, a gente só imaginava prédio, apartamento, Casas. shopping. Nunca tinha imaginado vender, que alguém comprasse um lote, uma coisa muito louca. E aí eu comecei a estudar, né? Porque daí eu comecei na Arcádia e tal, chorava todos os dias de arrependimento de ter saído. Todos os dias de arrependimento. Era uma coisa, porque nós éramos muito poucos. Era eu, o Fábio, o Mendel e mais uma pessoa, né? O Ricardo. Éramos 4 pessoas na Arcádia. E assim foi o início, e foi assim que a gente lançou o Aspen Mountain em Gramado. Lá se vai o ano de 2005. Lançamos, nós éramos 4 pessoas na empresa, 4, 5 pessoas na empresa. Então, no início foi, assim, muito desafiador. Eu te confesso que eu fiquei como gerente de marketing mais ou menos 2 meses, porque em 2 meses eles já me deram gerência comercial. E eu não sabia, eu não era nem um pouco respeitada pelos corretores, Sim. os corretores. É isso que eu ia te perguntar aqui. Num mercado tão masculino assim. Muito masculino. Tu deve ter tido muitos desafios. Muito desafio, mas eu também sei falar grosso, então meus gritos, né? Tive que aprender logo, né? Que a gente tinha que dar uns gritos. Mas em si, teve algum desafio que te chamou mais atenção? Nossa, isso eu parei e eu tive que realmente pensar. Na verdade, muitas coisas, tá? Ao longo e até hoje me desafiam. Mas na época que eu comecei na área comercial na Arcádia, nós tínhamos um empreendimento só que era Gramado. E eu me lembro que o Mendel, na época, que era um dos sócios, ele montou um time comercial só de águia, cara. Então, assim, ó, era o melhor cara de Shangri-La. Caras rápidos. Os caras, assim, ó, só os ninjas do mercado. Ele montou um time com 12 corretores lá e me colocou de gerente desses caras. Então, tu imagina, eu que não era corretora, eu nunca tinha liderado um time de vendas. Ele me colocou, mas por que ele fez isso? Quanto tempo de estrada já tinha aí nesse ponto? Mais ou menos uns 3 meses. Meu Deus! Assim. Mas então, assim, ó, na verdade, o que aconteceu foi que o grande desafio foi conquistar a confiança, né, deles, assim, e de alguma forma que não me vissem como uma pessoa, não estava lá para cobrar, Sim. eu estava lá para ajudar. E se viram que eu poderia ajudar de alguma forma, é porque alguma coisa tinha, né?
E o Aspen teve um lançamento que foi, na época, assim, bem complexo, porque ele arrancou numa venda muito boa, mas em seguida a gente começou a disputar mercado com 2 outros lançamentos e a venda trancou total. Então a gente teve que inventar 1 milhão de coisas para conseguir vender. Aquilo lá, eu vou te dizer que foi uma pós-graduação imobiliária. Em 1 ano que eu fiquei lá, eu aprendi tanta coisa que hoje nada mais Valeu me tira muito. do sério. Foi muito aprendizado. Que legal. E dali eu acabei fazendo grandes amigos. Eu tenho hoje, por exemplo, o próprio Marcelo Perna, que na época era corretor no Aspen Marcelo, Mountain. claro. O Perna é um queridão. o Perna- Exatamente. O Perna, depois disso, a gente trabalha juntos há 20 anos. Ele coordenou praticamente todos os lançamentos que a gente fez lá em Xangri-Lá, né? Pelo menos dos quais eu participei, que foram praticamente todos. E até hoje, entendeu? Então, assim, muita coisa se aprendeu, né? E eu vejo um crescimento nesses 20 anos, assim, Que legal. impressionante. É. E quando que vocês enxergaram o litoral? Quando vocês enxergaram que o litoral seria, vamos dizer assim, a bola da vez? Bom, Start. Na verdade, assim, ó, tem uma máxima que eu sempre ouvi no mercado imobiliário, principalmente do Fábio Mendel, que no mercado imobiliário, às vezes, é melhor a gente ser o segundo do que ser o primeiro, né? Deixa o primeiro ir lá, tomar os tapas que tem que tomar, aprender, Teste. cair, e aí depois a gente vai lá e aí já tem pelo menos meio caminho trilhado. Então, o primeiro empreendimento que a Arcádia lançou, e ainda não era Arcádia na época, em Xangri-Lá, foi o Porto Coronado, que foi o segundo empreendimento de lá, porque o primeiro foi o Lagos Park, depois disso teve o Porto Coronado, e aí o Porto Coronado duelando ali com o Ilhas Park, que foi mais ou menos ao mesmo tempo, mas o Porto Coronado foi o segundo. E a venda foi... Eles costumam sempre contar, o Fábio Mendel, uma história que é o seguinte, que o Lagos Park foi incrível, né? Porque o Fábio Mendel era um permutantes, eles tinham um pedaço da área, né? A família tinha um pedaço da área do Lagos Park, que o Grupo Capão Novo, na época, lançou. E eles sempre dizem o seguinte, que 1 ano não valia nada os terrenos, no ano seguinte já começou a valer e tal. Então, sabe, foi difícil aquele lançamento inicial. Então, o Porto Coronado foi o primeiro, depois veio Las Dunas, que aí foi. Xangri-Lá não parou nunca mais, É né? que vocês acreditaram em Shangri-La quando não era essa loucura que é hoje, né? É. Porque hoje a gente tem aí o estado todo Sim, procurando, Mauro, investindo em Shangri-La, né? sem dúvida, mas eu vou te falar que na época, eu digo o seguinte, que na época era uma condição até assim, as pessoas queriam muito morar em condomínio, muito em função de segurança também, né? Sim. Sim. Porque quem nunca, né, viveu na praia, que teve a casa toda roubada, Sim, tirava até o muito. colchão das casas, das camas da gente Sim, no muito. inverno, né? Então os condomínios, num primeiro momento, eles vieram para responder isso. As pessoas abriam mão de estar próximo do mar, ficavam 1 quilômetro do mar, 1,5 quilômetro para poder ter a Segurança. tranquilidade. Hoje em dia, as praias estão muito mais seguras, né? Hoje em Mudou dia a gente não bastante. ouve. Então as pessoas estão por outro motivo, pelo senso de comunidade, né? Pelas amizades, pela Sim. convivência, pelas crianças e tudo mais. Então é muito legal ver essa evolução também do que se tornou o fenômeno dos condomínios fechados nos últimos Sim. 20 anos, né? E também acho que teve a pandemia, não sei, a pandemia acho que Nossa, a dividiu pandemia tudo. acelerou, né? Nossa. A pandemia divide um mercado, ela dividiu o mercado, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Eu me sinto um dinossauro muitas vezes, porque eu lancei muitos empreendimentos antes da pandemia e a gente tinha uma outra velocidade de vendas, era um outro ticket, era um outro cliente, era tudo muito diferente. No que veio a pandemia, a gente ficou muito mal acostumado. Né? A gente ficou mal acostumado. Hoje em dia, se tu vende um empreendimento na praia em 30 dias, tu é um pouco incompetente, né? Porque todo mundo vende muito rápido. Sim. Agora está passando esse efeito um pouco, tá? Eu acho que, assim, o mercado também, nos últimos 2 anos, aconteceram muitos lançamentos lá, antigamente a gente combinava o jogo, que nem eu digo, né? Não, eu vou primeiro, tu vai segundo, tu vai no vácuo, tu pega, não sei. A gente combinava, os Sim. empreendedores combinavam. Hoje em dia ninguém combina mais nada, vai todo mundo lançando e aí acaba que o mercado fica super estocado, o cliente perde o senso de urgência Sim. Isso. e aí já complica um pouco, né? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho então de Gravataí. Vamos. Hoje Gravataí é a 4ª economia do estado. A gente tem aí 280 mil habitantes, localização estratégica. Mas a gente teve um lançamento, né, da Arcádia, que foi o Greenfield, Uhum. e que derreteu 513 lotes em 6 Imagina. horas. Impressionante, né? Isso foi para mim, Loucura. foi um case, e eu participei dele também como imobiliária. Sim. E a gente vendeu aí quase... Vendeu muito, né, Vendemos quase 30 lotes. Vocês acreditavam nisso? Você sabia que isso ia acontecer? Ou foi uma surpresa para vocês também isso? Mauro, assim, a gente tem hoje área em Gravataí para os próximos 15 anos. Tá? A gente tem áreas muito grandes e que a gente está planejando desenvolvimentos
os próximos 15 anos eu não preciso ter área em Gravataí. Então, tu vai ouvir muito falar da gente, tá? Espero que tu tenha gostado muito de trabalhar comigo, porque é o 2026 teu vem aí. destino, tá, Mauro? Então, tu tá Guilherme. dizendo que a gente vai ter 15 anos, vai ter lançamentos da Arcádia. Sucessivos. Tá? De produto, de Coisa mix de boa. produto, a gente está estudando produto mais qualificado, produto menos, sabe, para todos os bolsos, para todos os tickets, porque eu digo o seguinte, Gravataí, depois do que a gente viveu o ano passado, ela se tornou uma coisa que a gente nunca tinha reparado, mas ela é uma cidade muito segura, Uma né? referência, né? Exatamente, e que, na minha opinião, a administração pública nos últimos anos também tem feito um trabalho muito muito bom bem. de mobilidade. Então, tá muito bom viver em Gravataí, né? E assim, o que eu posso te dizer a respeito disso? É óbvio que a gente sempre acreditou, mas depois de 2024, a gente passou a acreditar muito mais. Então, as nossas investidas ganharam mais velocidade. Eu tenho hoje pressa para ter mais e mais lançamentos Sim. em Gravataí, tá? Sim. O Greenfield, ele atraiu pessoas de toda a Grande Porto Alegre. Ele não foi uma venda concentrada só para Gravataí. Sucesso. Quando a gente identificou a possibilidade disso acontecer, eu tinha muita expectativa de vender uma primeira fase, porque o Greenfield, originalmente, ele era um empreendimento muito grande. Uma loucura, lançar 513 lotes hoje é pedir para não dar o rastilho de pólvora, como a Sim. gente diz. Porque tu não tira a pressão, tu não tira o senso de urgência, o cliente pode esperar para decidir. Então, a gente decidiu fatiar o empreendimento em 2 etapas. Então, uma primeira etapa com 300 lotes, depois 213 lotes. E a gente colocou assim para o mercado, né? Te lembra, né? Eu te disse, ó, a minha intenção é vender 300 lotes em 6 meses. Esse era o grande objetivo. E eu achei, Alessandra, quando foi criado esse senso de urgência, eu achei, isso aí é marketing. Vai ter lote para todo mundo. Eu falava isso na imobiliária, vai ter lote. Eles estão criando a urgência. E eu estava totalmente errado. Mauro, vou te falar. Não é que a gente estava totalmente errado, é que a gente foi mudando a convicção ao longo do caminho, Não, né? eu tava errado. Sim, porque eu também tava achava, errado. mas eu também achava o que tu tá achando. Ah, tá. Tá, porque tu tá falando, gente, não é que a gente Eu estava digo, errado. eu tava errado, eu achei- A situação era essa, né? Tu pensa o seguinte, 513 lotes, nem na minha mais sã, eu nunca tinha me acontecido Algum isso. estudo ajudou nessa hora? Vou te falar. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é a seguinte, nada contra quem terceiriza a área comercial. Eu acho que tem muita gente boa no mercado, tem muita gente que oferece bom serviço, mas eu acho, por outro lado, que a área comercial é o coração da tua empresa. Porque hoje em dia, construir bem, muita gente constrói. Então, tu tem que ter, na verdade, alguns diferenciais. Tipo assim, saber identificar uma oportunidade em termos de produto, né? Tá ali, tem um vaziozinho a ser preenchido e o Greenfield veio para preencher isso. Foi uma sacada que a gente teve, eu vou contar depois por quê. Tem também a questão do produto, de tu colocar uma cereja, quer dizer, do cliente ter a sensação de que ele está comprando uma coisa melhor do que ele está pagando. E tem a questão comercial. E a estratégia comercial, gente, é o coração do corpo da incorporação imobiliária. E aí tem gente que terceiriza. Nada contra, eu acho que cada um age do seu jeito. Mas eu sou uma pessoa... E a minha equipe também, que a gente precisa viver. Então, assim, quando a gente começa a pensar num lançamento, aquilo passa a ser a coisa mais importante da vida da gente. Então, a gente respira aquele lançamento 24 horas por dia. Então, não tem, por exemplo, eu pedir para alguém ir lá na imobiliária para sentir como é que está o clima. Sou eu que vou. Vocês vão. Eu vou, porque eu preciso sentir, porque eu preciso debater com a minha equipe. Se eu não sei como é que tá... Então, assim, lançamento é a época que a gente veste a galocha e sai para campo. Para mim, se não tiver o olho do dono, o nariz do dono lá, a galocha do dono, cara, não corre o risco de não acontecer o que aconteceu no nosso lançamento. Então, tem muito isso, assim, eu sempre falo assim, que é uma estratégia comercial viva, sabe? Sim. O que é uma estratégia viva? É uma estratégia que eu falo, tu responde, eu interpreto o que tu me disse e eu mudo a rota ali na hora. Quando a gente começa um lançamento, a gente não sabe tudo que vai acontecer. Mauro, eu não tinha a menor pretensão de fazer uma convenção de vendas no lançamento de Gravataí. Não estava nos planos fazer. Sim. Por quê? Porque a gente pensou que ia ser uma venda orgânica. Entendeu? E a gente construiu numa primeira etapa para ver. Só que quando a gente começou a perceber que os corretores começaram a ficar motivados para vender as 300, eu disse, bom, se eles estão começando a acreditar nas 300 é porque pode mais. Só que vocês não acreditavam que era possível. E quando a gente percebeu que era possível, eu tinha que, sem subir no salto, sem mostrar soberba, tentar te convencer de que isso era possível. Então, a gente construiu toda uma jogada para vocês olharem para o lado e dizer o seguinte, mas o cara está com 60 pastas, o outro está com... Não, só um pouquinho, vou ter que me mexer. Porque senão eu vou ficar para trás. E aí começou... E aí nós criamos um desconforto nas imobiliárias. Era um desconforto. Criaram uma estratégia de guerra.
era um desconforto. Eu precisava te tirar de uma zona de conforto, porque tu achou que estava tranquilo para ti 20. Tava tranquilo vender 20. Não, o cara do lado tinha Vendeu 60, mais, sim. vem, tu pode mais, tu pode mais. Então, assim, claro, tu que viu, né, eu conto esse case, já contei várias vezes, assim, que eu sempre digo assim, ó, que conhecimento compartilhado eu acho muito bom, né? E eu gosto disso, eu gosto de aprender com experiências dos outros também. Então, eu não tenho nenhuma frescura para contar toda a estratégia. Não sei se vai dar tempo hoje, mas eu quero te dizer que a gente foi construindo ela ao longo do caminho também, tá? Então, não tem assim, Foi que eu se sabia moldando. que ia acontecer. Sim. Não, eu não sabia. Mas, em certo momento, a gente viu que dava. Não, e a gente teve clientes que falavam assim, não, espera, porque é o seguinte, ó, vai ter lote, eu não vou agora, porque agora estão criando isso aí, vai ter lote. É marketing. É marketing, é isso aí. É marketing, eles tiraram de venda os lotes. E assim, ó, a organização de vocês, o jeito que foi feito o lançamento, eu tiro o chapéu, porque ficou muito organizado. Foi a questão da meritocracia. Sim. Eu acho que tem duas coisas, assim. Primeiro, a gente tem que gerar um desconforto no cliente e a gente tem que gerar uma segurança para o corretor. A segurança, não no sentido dele ficar confortável, mas dele saber que ele vai ter a chance pelo que ele produziu. Sim. Então, assim, eu não vou te garantir que tu vai vender para todos os teus Zona clientes. de conforto não é opção. Mas eu vou te garantir de que tu a gente vai procurar ser um processo mais claro, organizado e justo possível com o teu esforço. Né? Então, teve um monte de gente que reclamou, obviamente. Geralmente, os que reclamam são os que se esforçam menos, Sim. né? Porque quem trabalhou, quem a gente viu que trabalhou, que puxou a fila, saiu de lá Vendeu. feliz. Né? Não, a gente praticamente vendeu para todos os nossos clientes. Ficou um cliente que teria lote para ele, mas não aonde não era o que ele queria. Não era o que ele queria. Uhum. Então, esse ficou um cliente fora. Uhum. Mas eu digo assim, são quase 30 lotes e todos eles satisfeitos. Então, com certeza, a forma que vocês fizeram, eu achei realmente ficou muito boa. E, Mauro, vou te falar assim, se eu te contar que foram mais de 50 imobiliárias que venderam, né? É uma coisa muito legal isso também, né? Sabe? Porque, claro, tu tem a imobiliária que mais vendeu, acho que vendeu 40 terrenos, eu acho, 42 terrenos, uma coisa assim. Sim. Então, quer dizer, teve realmente oportunidade para todo mundo. E a questão de como é que monta, né? Mas como é que tu monta um espelho desse? Gente, cada lançamento é um lançamento. Não tem repetição de fórmula, não tem fórmula pronta. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem, porque é legal fazer uma pressão. Gente, ninguém faz pressão em mercado que não está aberto para receber pressão. Tu vira um mico. Ele entendeu? vai se moldando, né? É óbvio. A gente vai construindo isso e é mercado a mercado. Não tem repetir estratégia de Passo Fundo em Santa Maria. Não tem pegar a estratégia do litoral e repetir em Gravataí. Cada mercado é um mercado. Até porque o perfil do corretor é completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Aqui em Gravataí, por exemplo, eu percebo assim, os corretores, eles são muito preparados, tá? Eu acho que até pela proximidade com Porto Alegre, participam de muitos lançamentos dos incorporadores grandes em Porto Alegre também, né? Então, tu tem muita gente boa em Gravataí. Tu tem uma massa de corretores, assim, muito bons. Mas a gente precisou entrar e conquistar uma confiança, assim, também, porque eles são um pouco mais desconfiados, assim, eu sinto, sabe? Será que vai ser transparente mesmo? Será que isso aí não é uma panela? Será que não vão vir? Porque nós somos sócios da Melnick, né? Sim. É Melnick, Arcádia, Urbanismo. Então, assim, será que a Melnick não vai vir, vai vender tudo, que nem aconteceu em outros lançamentos? Então, como na urbanizadora a gente sempre privilegia o mercado local, então eu tinha aqui pessoalmente até para dizer, pessoal, a preferência é de vocês. Mas, enfim, conquistamos a confiança e aí viralizou esse lançamento, que nem eu falo, né? E assim, o pessoal também não tá tão acostumado a Gravataí, que nem falei, tem 280 mil habitantes, mas começou mesmo o lançamento faz pouco, assim, questão de lançamento. Pega Porto Alegre, pega Litoral, é muito lançamento. Sim. Então, os corretores já estão acostumados com a quantidade de lançamento. Os caras já se preparam, já trabalham antes para lançamento, né? E assim, então, eu participei como corretor, né, como imobiliária, desse lançamento do Greenfield, e a felicidade de pela primeira vez, estar lá às 6, 7 horas da tarde, acho que foi 7 horas da noite, mais ou menos, 6 e pouco da tarde, de a gente estar fazendo aquela festa que foi feito e aquele agito de ter derretido 503 lotes, pô, foi muito bacana, foi muito legal. E muito louco, assim, também, porque quando eu me lembro que nos primeiros dias, assim, das visitas nas imobiliárias, assim, o que eu ouvia dos corretores é o seguinte, olha só, tu não vai achar que tu vai chegar aqui e vai fazer o que tu faz lá na praia, tá? Aqui é diferente. Meu cliente não entra em fila.
meu cliente não sei o quê, o meu cliente não sei o quê. E eu disse, calma, mas eu nem estou esperando nada. E eu dizia para eles, olha só, a minha viabilidade está preparada para vender todo esse empreendimento em 3 anos. E eles diziam, mas não sei se vai dar. Não sei se vai dar, porque eu sei que eles, calma, mas fica tranquilo. Eu tinha que tranquilizar ele, Sim. porque ele já queria me dizer o seguinte, não vem achar que tu vai arrasar aqui, que nem tu faz lá nos outros. Eu disse, não, mas eu não estou esperando isso. E só que daí, justamente por isso, então tu tem que baixar a tua expectativa mais ainda em relação ao corretor. O corretor não pode achar que tu tá achando mais do que ele em termos de resultado. Sim. Tu tem que, na verdade, tu tem que estar ali do lado, entendeu? Olha, e aí ele te diz, vou te falar uma coisa, eu fiz um bookmaker em algumas imobiliárias antes do lançamento, tá? E aí era o seguinte, para que foi campeã, inclusive, perguntei, e para o segundo e terceiro colocado também. Quantos lotes o fulano vai vender? Quantos lotes? Eles diziam de todo o mercado. Não, porque esse vai vender tanto, que a Fonseca vai vender tanto, que não sei o que vai vender tanto. Todos Já tinha, erraram, já. mas o que eles mais erraram foram os seus próprios. Entendeu? Então, Não assim, esperavam tanto. eles não achavam que iam conseguir. Então, a gente tem que o tempo inteiro ir por baixo, não é Empurrando. por cima que tu puxa. Tu tem que ir dando suporte para ele, Sim. cara, vamos. E a presença, né? Eu digo, isso é presença. Né? Por exemplo, assim, um vai puxando o outro. Então, o cliente lá, como é muito imobiliária e Gravataí, que a gente falei, não é tão, né, tão, vamos dizer assim, com muitos lançamentos. Então, agora está todo mundo focado no Greenfield. E aí, o meu cliente, o amigo dele está comprando com outro, então, pô, ele tá comprando com o Mauro, mas está comprando da imobiliária X, então, pô, eu vou comprar. Então, criou-se uma ideia de que, né, um trazia o outro para dentro do Greenfield. Então, isso ajudou a aumentar o ticket de venda, né, o número de venda. E isso foi muito maluco, né, Mauro? Porque assim, ó, o produto originalmente não tinha nada a ver com Greenfield, né? Originalmente, quando a gente comprou a área, a gente estava aprovando um condomínio de lotes maiores, né, e tudo mais. E aí, em função dos 2 lançamentos anteriores que aconteceram em Gravataí, a gente pensou, bom, eles raparam esse mercado agora de terreno maior por ticket maior. O preço de metro quadrado até é muito semelhante, mas o ticket, né, porque o nosso terreno, a gente diminuiu o tamanho do terreno para poder atender uma fatia do mercado que a gente achou que os lançamentos anteriores não tinham conseguido ainda atender. E foi muito interessante, assim, porque isso partiu de uma conversa com as imobiliárias. Quando aconteceram esses 2 lançamentos anteriores, eu vim para cá e aí eu conversei com algumas Começou a imobiliárias para entender para quem eles tinham vendido. E aí daqui a pouco eu disse assim, tá, mas olha só, que bom que tu vendeu 30 terrenos nesses lançamentos, mas e quantos tu deixou na mesa, né? Quantos tu não vendeu? E eles diziam, eu acho que o número é igual. Eu disse, bom, então tem mercado para mim, né? Se eu diminuir. Então assim, só que daí assim, ao mesmo tempo a gente tinha que diminuir o tamanho do lote, mas a gente tinha que qualificar mais o produto. Tipo assim, se tu perguntar hoje, mas os lançamentos, os anteriores, tinha piscina térmica, tinha o Greenfield, também tem. Tinha quadra de tênis, tinha, e o Greenfield também tem. Tinha que Tem validar quadra de ele. pau, e o paddle tem, também tem. Então, assim, eu tenho tudo, entendeu? Numa proporção diferente, porque afinal de contas a gente está falando um outro perfil. Mas Sim. vai ficar lindo o condomínio. Quero E- passar lá depois para ver a obra. E tem 2 lagos, né? Tem, Que é o diferente. Impressionante como valorizaram isso aqui, Mauro. Eu fiquei impressionada. E tu sabe que um dos açudes eu briguei 2 anos para conseguir fechar. Cabia mais 70 lotes ali. Poxa. E até que eu joguei a toalha, de gente, chega de brigar, vamos tirar partido disso aqui. E vou te dizer, Isso. foi um dos principais vetores de Com valorização certeza, Chamou. com certeza. do com certeza. condomínio. Foi, olha que loucura, gente. Ainda bem que aquele lá de cima me ajuda. Tá, e agora vai uma pergunta aqui pro mercado ficar ligado. Quando que vai ser o próximo lançamento em Gravataí? Em Qual a Gravataí? novidade? Tá. Bom, primeiro eu vou te falar que a gente vai fazer, tu já sabe, né? Um lançamento em Canoas agora, no Sim. final desse ano, início do ano que vem, que é o The Garden 2, que inclusive eu te quero lá, hein? Mauro e Guilherme, quero vocês lá, hein? Com Junto com a certeza. gente. Inclusive a gente fez um evento. final de semana Maravilhoso agora. Sábado evento. agora, tava muito legal. Com o pessoal do grupo da Porsche. Muito legal. E Gravataí a gente está preparando, eu quero muito tentar vir no final agora de 2026, tá? Ali por mesmo período, assim, que é para não mudar, Sim. não mudar a sorte, né? Mas, tipo, 2 anos depois, vir com lançamento, tá? Então, a gente está planejando, o projeto está ficando muito legal. Temos 2 possibilidades, porque a gente tem essa área ali em volta do Greenfield, né? Que tem espaço para lançar pelo menos mais vários produtos.
Aliás, aquilo ali é uma região que está crescendo muito, né? Muito, Impressionante. muito, A gente vai muito. fazer uma avenida de acesso para o Greenfield, que futuramente, eu vou te dizer, com certeza aquilo ali vai ligar na RS20. Eu não tenho a Que menor legal, que dúvida legal. que vai ligar no futuro na RS20, entendeu? E a gente tem uma outra situação de uma outra área também, que fica ali no ao redor ali do Jardim de Baúva, onde tem o Reserva Bela Vista, que é uma área que vai desde da Itacolomi, Vânios até lá embaixo, que a gente agora vai construir uma perimetral ali, uma parceria público-privada com a prefeitura, vamos fazer uma perimetral para ligar tudo aquilo ali. Opa, virei meu microfone aqui. Para ligar toda aquela região ali, é um anel viário muito importante, e ali a gente quer também desenvolver muitos produtos ali, tá? Vai ser muito legal também. Vem Então, por isso que eu disse, eu tenho os novidade, próximos 15 anos, eu tenho cancha Bastante para correr aqui. novidade, que legal. E esse que seria o Greenfield 2, são terrenos maiores ou vai ser... Isso a gente ainda vai conversar, eu quero uma dica tua. Eu quero Tô com entender umas melhor. ideias aí, eu quero ver o que tu acha depois. Porque Pegar uma consultoria com quem sabe. Como tu falou, ali é uma localização, É. eu acho, bem Dá privilegiada. pra dar uma diversificada também ali, né? É, Porque eu acho que tem, com certeza. né, virou um centro da cidade importante, assim, Não, né? Sim. ali a gente já tem um condomínio que é muito conhecido, que é o Alphaville, tem um leve aí, vão ser casas sobrados prontos, Sim, enfim. sim. Então liga para 118, está muito próximo ao centro de Gravataí. Muito bem Aquilo localizado. ali vai ser um polo bem bacana ali. Claro que a gente sempre tem que levar em conta também, assim, né, Mauro? Tu vendeu para um monte de gente que vai construir para morar, mas tu vendeu para investidores também, né? Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, porque o investidor, ele é a mola propulsora sempre dos lançamentos imobiliários, pelo menos os que a gente faz. Sim. Porque a gente sempre diz assim, o cliente que vai morar, geralmente a decisão dele é um pouco mais lenta, né? Porque ele quer escolher o lote, né? A orientação solar, aquela coisa. E o investidor não, o investidor vai lá e confia no seu corretor e toma, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado também para deixar o investidor valorizar o investimento dele, porque ele provavelmente vai colocar esse terreno à venda. Então, a gente desenvolver o entorno do Greenfield é muito importante para valorizar o patrimônio dele também. Ou ele vai construir. Construir para vender, enfim, hoje em dia... Tem muitas bastante. possibilidades, né? O terreno, eu digo que é sempre uma compra de fé, né? O sujeito tem que acreditar na cidade, tem que acreditar na empresa, porque ninguém compra terreno para botar e lá. O terreno não resolve o problema de moradia de ninguém. Sim. O terreno é um sonho, né? Então o cara tem que ter fé, né? E Gravataí, assim, aproveitando aqui para defender a minha cidade, falar da minha cidade bem, né? E eu acredito nisso. Eu sempre digo que nos próximos 10 anos, Gravataí é a bola da vez. Tem muita gente de Porto Alegre e toda a região metropolitana procurando Gravataí. A gente teve uma enchente e Gravataí não sofreu com essa enchente. Sim. Então, o pessoal de Migrou, comercial migrou para cá, né? Trazendo a empresa para cá, pavilhão, a questão de aluguel deu um salto gigante. Muito. Então, eu digo assim, Gravataí, realmente, eu acho que nos próximos 10 anos é a bola da vez. E agora estou me dizendo que vocês têm 15 anos aí de lançamento. Mauro, a gente olhando o mapa, a gente percebe o seguinte, né? Tem 2 lugares, na verdade, que poderia ter essa expansão imobiliária, porque Porto Alegre, hoje em dia, eu vou fazer produto que nem o que a gente faz, horizontal, não tem onde. Sim. Só se a gente for para a Zona Sul e a gente sabe que o próprio porto alegrense não gosta. É difícil. A pessoa ama ou odeia, né? Mas o problema é a questão da mobilidade. Uma vez eu já morei na Zona Sul de Porto Alegre, eu era apaixonada. No que eu fui mãe, não pude mais morar, porque eu tinha que trabalhar e levava, às vezes, 1 hora para chegar até em casa. Não tem condição. Então, enquanto a gente não conseguir resolver a questão de mobilidade para o sul de Porto Alegre, vai ficar inviável, na minha opinião, pelo menos, o grande desenvolvimento lá. Claro que a gente sabe que tem muitas empresas que atuam lá, mas não são muitas empresas. Bom, então, assim, Canoas, a gente tem o problema da limitação geográfica. Não tem mais área em Canoas, tá? Aí tu vai para Cachoeirinha, o que tem de área em Cachoeirinha? Ainda por cima onde tem área hoje é industrial, então que ali é Frederico Ritter e tal, né? Então ainda tem que dar uma olhada ainda para ver se tem alguma área ainda grande remanescente. Então assim, Viamão tem um problema sério. As pessoas não conseguem ir e voltar. Quem mora em Viamão vende e vem morar em Porto Alegre. Porque é muito complicado, gente, muito. Aí, assim, a gente estava apostando em Gravataí e em Eldorado. Eldorado sofreu demais com a enchente. Demais. E Eldorado, a gente está hoje empenhado lá em ajudar, inclusive, o poder público a encontrar alternativas, porque a gente tem áreas lá e a gente aposta e a gente não vai deixar de planejar o desenvolvimento dessas áreas lá. Mas ainda vai levar um tempo, né? Então, assim, para onde que hoje tu tem que olhar? É Gravataí, gente. Bola da vez. É Gravataí. Não tem o que fazer, entendeu? E é maravilhoso. E vou te dizer, hoje, que continue nessa
nessa rota, que continue o poder público aqui pensando com a Investindo. cabeça do empresário, investindo em infraestrutura. Hoje, por exemplo, tu vai negociar contrapartidas, são todas em prol do município. Eu quero um projeto dessa avenida, desse alargamento, eu quero uma rotatória, é tudo em prol do município, sabe? Não tem mais, tu doar, por exemplo, áreas. O município muitas vezes não precisa de mais áreas públicas, ele precisa de infraestrutura, né? E o salto é a questão da mobilidade. Então, até, olha essa parceria que a gente fez agora com o Gravataí para a gente fazer uma perimetral, sabe? Que a prefeitura está precisando. Antes de qualquer lançamento, nós vamos construir a avenida de todo o bairro antes de qualquer lançamento. Então, é isso. Eu acho que é uma via de mão dupla e todo mundo sai ganhando. O Gravataí tá se interligando todo, então... Tá, muito com legal. certeza. Tá, e deixa eu te perguntar. Ai. Eu acho que não, tá? Mas vocês nunca pensaram em verticalizar aqui? Então, na verdade, assim, a nossa sociedade com a Melnick, né, que esse ano completa 11 anos, que tá indo super bem, a gente tem muitos empreendimentos juntos já lançados, tudo que é horizontal a gente faz juntos, né, e a Melnick, né, continua desenvolvendo cada vez mais, fazendo esses produtos maravilhosos que ela faz, e eu sei que ela tem olhado, tá, para outras possibilidades. Gravataí, eu te confesso que eu não sei o que acontece, eu não sei se tem demanda para essa verticalização, porque eu sinto muito das pessoas hoje ainda olharem para Gravataí como uma possibilidade de morar numa casa. Sim. Porque tem muita área, tem muito espaço. E olha que loucura, justamente por toda essa facilidade de mobilidade, não te restringe a moradia ao centro de Gravataí. Sim. As pessoas podem morar perto da RS-118 Sim. e trabalhar no centro. Vão levar o quê? 10 minutos? Muito bom. 15 minutos no Sim. máximo, que é o que eu levo muitas vezes para andar 2 quadras de onde eu moro, onde eu trabalho, tá, de carro. 15 minutos, em Porto Alegre. Então, por isso que eu digo, então eu não sei, eu não sou desse mercado vertical, tá? Não entendo nada, não vou dar palpite do que eu não sei. Mas eu te confesso que eu não sei ainda se a vocação chegou lá. Um dia vai chegar, tá? Com certeza. Não, é inevitável. Eu também acho. E assim, ó, como tem muita área nobre em Gravataí, realmente a gente é conhecido como uma cidade horizontal. Mas o valor do metro quadrado de um apartamento, ele não consegue competir com o valor do metro quadrado de uma casa. Porque hoje aqui em Gravataí ainda, por incrível que pareça, tu comprar um apartamento em Porto Alegre, vamos botar assim, um apartamento legal, bacana ali, tu compra uma baita de uma casa num Alphaville. Tu compra uma no Cirela, nós estamos falando de 8, 9 mil reais o metro quadrado. Né? Uma casa de 240, 250 metros quadrados, enfim. Então, por isso, não ainda estourou o vertical aqui. Mas eu, Mauro, como corretor, eu entendo que falta um produto de alto padrão mesmo, com piscina térmica, com academia, um produto para o cara que não quer ir para o condomínio. Uhum. Tá? O pessoal que não quer, tem gente que não quer ir para o condomínio, tem gente que gosta de estar no centro da cidade. Faço votos que demore bastante para atingir esse mercado. Mas eu tô falando agora aqui para a Alessandra com a Melnick e a Arcádia, para olhar para a Melnick olhar junto um pouquinho para esse lado. Não, eu acho assim, com tudo isso de área que a gente tem, né? Pros Se isso próximos acontecer, 15 anos. exatamente, se isso Sim. acontecer, com certeza a gente tem a área para fazer esse tipo de produtos, Sim. né? Legal. Com certeza, né? Legal. Mas eu espero que demore um pouquinho, tá? Tem muito terreno ainda para vender, Mauro, por favor. Com certeza. E Alessandra, e para onde que vocês estão olhando? Qual que é o próximo passo? Mauro, assim, a gente tem áreas ainda em todas as principais cidades do Rio Grande do Sul, a gente hoje está aprovando empreendimento, tá? A gente está passando por um momento de alguma tensão no mercado, né, de alguma incerteza, as pessoas um pouco desconfiadas, ainda sem saber o que vai acontecer no horizonte. Como eu disse, o terreno é uma compra de fé. Então, se tu não tiver, por exemplo, certeza, ou que tu vai construir, ou que vai valorizar, né, e isso tem muito a ver também com a motivação de tu ir lá tirar o dinheiro do banco, investir e tudo mais, é uma venda mais pensada, né? Então, assim, a gente tem, obviamente que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que Santa Catarina virou um mercado alvo. nacional. Santa Catarina não é mais o mercado de Santa Catarina, é o mercado nacional.
Aquele trem ali daquele eixo ali de Balneário, Itapema, aquilo ali foi, né? Aquilo ali virou Sim. vertical e é Sim. isso, né? E tá tudo certo. Mas a gente identificou ainda algumas oportunidades em outras regiões ali de Santa Catarina e a gente já fincou bandeira e estamos aprovando hoje 4 projetos já lá. O primeiro deve lançar o ano que vem, na cidade de Joinville, tá? Que é um mercado, na minha opinião, que hoje está faltando produto horizontal bom. Tá? Fechado, bom. E depois na região norte. A região sul, sul que eu digo é Floripa para baixo, né? Sim, sim. A gente ainda está olhando, mas eu acho que com um pouco menos ainda de vontade. Mas a região ali da Grande Florianópolis, né? Para cima, nós temos 4 projetos em aprovação. Legal. E o que acontece? É o que eu sempre digo, né? O custo para construir é o mesmo. O preço de venda é o dobro. Então, só que, por outro lado, eu sou estrangeiro, eu estou em terra estrangeira. Então, eu demoro muito mais para conseguir convencer um proprietário de que eu sou alguém, né? Embora hoje seja muito mais fácil, porque os corretores já nos conhecem, né? No mercado de lá. Mas é uma negociação mais trabalhosa, assim, Sim, sabe? sim. Mas, quando a gente consegue fechar, a gente pisa no acelerador, porque vale a pena. Mas eu vou te dizer, por outro lado, assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos projetos ainda, sabe? Santa Maria, Passo Fundo, Lajeado, Santa Cruz, Gramado, Canela, Gravataí, 15 anos. Canoas, Gravataí. E o que vocês procuram, assim, o que vocês visualizam numa cidade antes de decidir investir nela? A primeira coisa que a gente tem que ver é a demanda, né? Porque muitas vezes a gente chega numa cidade, não tem condomínio fechado e diz, ai, olha só, não tem mercado para condomínio fechado. Não, justamente ao contrário, né? Justamente por não existir nenhum condomínio aqui. Mas assim, vamos lá, tem que entender a dinâmica da cidade, né? Tem que entender, às vezes a gente, principalmente interior, né? Às vezes a gente vai olhar uma área, por exemplo, uma área maravilhosa, linda, mas ela fica no que no meu linguajar diz o seguinte, é do lado de lá do trilho do trem. Ou seja, uma barreira invisível que a cidade não atravessa. E aí tu acabas muitas vezes errando na mosca e botando um produto maravilhoso num lugar onde a cidade não vai. Isso já me aconteceu, tá? Por isso que eu disse que um dia eu acho que iria me reunir com vários empresários, assim, vários empreendedores imobiliários e dizer assim, ó, conta aí uma bobagem que tu fez. Tu conta uma bobagem. Eu tenho uma bobagem para contar, tá? Mas aí a gente faz em outro podcast, tá? Tá bom. Então, assim, a gente olha, obviamente, a dinâmica da cidade, se a gente acredita que tem perfil, né, para o tipo de produto que se vai colocar lá. E às vezes tem algumas decisões ousadas também que a gente faz, que é tipo tentar colocar um terreno menor numa cidade que não tenha cultura para aquele terreno, mas tentar provocar essa cultura, Sim. né? Enfim, mas o principal, assim, é entender se tem demanda para aquilo ali. Às vezes, acontece, por exemplo, de tu lançar um empreendimento numa cidade e achar que tu vendeu tão bem que cabe um segundo. Cabe, mas tu tem que esperar 10 anos, tá? Sim. Sim. Porque só tem mercado para aquilo. E a gente já passou por isso realmente, também. realmente ir a campo mesmo. Não, galocha. Veste a galocha e vai. Ninguém, não tem pesquisa. Pesquisa te dá caminhos, possibilidades, né? Na maioria das vezes, mas a decisão e o cheiro e o olho tem que ser tá teu. lá. Tem que ser teu. E existem muitas dificuldades, Alessandra, na hora de vocês desenvolver um projeto, Poxa. no geral, assim, tem... O ciclo do nosso negócio é muito longo, né, Mauro? Do negócio horizontal, assim, sabe? Muito longo. Eu vou te dizer uma coisa, tá? O loteador no Brasil, ele é um herói, tá? Porque assim, ó, demora para provar, o ciclo do negócio é super longo, não tem financiamento à produção no Brasil. Então, assim, onde é que consegue hoje financiamento para fazer loteamento? Não tem, cara. O cara do sujeito, se não vende bem, tem que puxar lá do seu Sim, bolso para sim. fazer. Não tem financiamento à produção. Não, e às vezes assim, tu tá com um projeto e aquele projeto leva, sei lá, 3, 4 anos, já não é mais aquilo ali, já muda. 3, 4 anos quando é rápido, né, Mauro? Tem área que a gente tá há 9. Pá, que loucura. É uma loucura. Porque muitas vezes a gente pega uma área que não tem nem regime urbanístico propício para fazer, porque tu pensa o seguinte, né? A área para fazer horizontal, ele tá na periferia, né? A periferia que eu digo não denegrindo a área, não é isso, vai estar numa zona periférica, né? E muitas vezes ali tu não tem nenhum regime urbanístico apropriado para tu fazer aquele empreendimento. Então tu tem que muitas vezes convencer o poder público, mudar a legislação, vai para a Câmara, passa, audiência pública. Aí depois disso, se é uma área grande, tu tem que fazer um estudo ambiental, o que falam muito assim, o EIA-RIMA, né? O famoso assim, todo mundo diz, EIA-RIMA, o EIA-RIMA nada é do que tu fazer um ano de medições na área para poder entender o comportamento vivo daquela área. Então, assim, é um ciclo muito longo, gente. Quando a prova rápido é 3 anos. É árduo mesmo. É 3 anos quando a prova rápido.
Bah. E assim, ó, mas daí como é Isso que é bom que alguns desistem no caminho, né, Mauro? Aos fortes. Tá, mas aí como é que vocês fazem? Isso é uma curiosidade minha agora, tá? Como é que vocês fazem? Tu tá com um projeto, tu entrou com um projeto, tu tem a ideia do que tu vai lançar, levou 9 anos. Porque daqui a 9 anos muda muito. Muda. E aí, Muda, muitas vezes, tem que muda o poder de adaptar. compra, muda financiamento, muda tudo. Como é que tu ajusta isso? Tu tem que ser criativo, tá? Mas Eu consegue ajustar o projeto? consegue ajustar, mas eu não vou dizer exatamente como é que a gente faz, porque senão Não, eu perfeito. vou estar facilitando para... Não vou facilitar. Não vou dar essa Mas dica. eu vou te dizer que dá para adaptar, tá? Dá Perfeito, para adaptar. O perfeito. importante é a gente saber isso aí que tu tá dizendo. Tem muita gente que não sabe, né? Que não vê essa mudança acontecer. Sim. Porque eu sempre digo, né? Tu não pode te apaixonar muito pelo teu produto, tá? Se tu te apaixonar pelo teu produto, tu não vê os problemas dele, né? Que nem filho, né? Então, não te apaixona, tá sempre pensando, olha, 360 graus, né? isso aí. Onde é que vai dar errado? É isso aí, porque quem tem que se apaixonar é o cliente. O corretor. E o corretor tem que comprar ideia. E o corretor Primeiro tem que comprar corretor. É, Primeiro o Mauro Guilherme tem que você tem que gostar acreditar muito. no produto. É, ideia. É isso aí. é isso aí. Uma realização profissional que tu ainda não conseguiu. Tem ainda? Ah, tem. Nossa, muita coisa. Nossa. Eu quero muito lançar um empreendimento fora do Rio Grande do Sul, porque eu acho que isso vai ser um grande desafio. Um marco. Tá a caminho, né? Porque é uma zona de conforto lançar aqui, né? Porque as pessoas já sabem hoje em dia quem a gente é, Isso. muita gente já me conhece e tal. E eu me sinto muito em casa, então eu queria muito fazer isso fora daqui. Legal. Eu quero, no futuro, compartilhar muito conhecimento. Eu adoro fazer isso. Eu adoro conversar com empreendedores, com corretores e tudo mais. Adoro. O Mauro diz que eu como é que eu faço uma bagunça no palco das convenções e tal. Eu adoro isso. Se eu pudesse, eu digo o seguinte, ó, tudo que eu faço antes da convenção de vendas é só para chegar no dia da convenção de vendas. Porque se eu pudesse, eu só faria a convenção. Eu adoro. É muita energia, né? Muita energia muita boa, energia. né? E é bom, porque daí tu Mas- bota todo mundo, tu leva todo mundo pra tua energia. É. Convenção de vendas não é lugar para treinamento, né, gente? É. Convenção de vendas é para botar o dedo do corretor na tomada, né? Ele tem que sair de lá Elétrico. elétrico. Então, eu acho que assim, no futuro próximo o que eu quero é ter esse desafio de lançar fora daqui e principalmente enfim, de conhecer mercado novo, cliente novo, corretor novo, coisa que a gente nunca fez. Eu acho que vai ser muito Maiores legal. Vai ser ano que desafios vem. mesmo. Vai ser ano Que que vem. legal, É. parabéns. Eu não queria usar essa palavra aqui, tá? Tá. Mas eu vou usar porque eu acho que tu é. Tu é uma mulher fodástica, tá? Opa, pode falar palavrão nesse podcast? Tu é uma mulher fodástica. Desculpa aí, Com pessoal. exceções. Que conselho que tu daria para outras mulheres que estão buscando um cargo assim de liderança, que está começando ou que está procurando buscar um cargo de liderança? Ó, uma pergunta bem difícil, assim, e eu vou te dar uma resposta muito franca, tá? Muito franca, enfim, é muito difícil, tá, Mauro? Principalmente quando a gente está começando. Vou falar umas coisas aqui que talvez as pessoas até digam, ai, que absurdo ela dizer uma coisa dessa, mas é verdade. Tinha uma época da minha vida que eu não usava saia. E não era porque... Era para não demonstrar uma fragilidade. Entendi. É muito louco. Porque o nosso mercado é muito masculino. Mulher hoje é mulher Isso. corretora. É muito difícil tu ter mulher no palco. Mulher é corretora, pode até ser dona de imobiliária. Mas e quando ela é dona de imobiliária, até assim, às vezes ela é olhada com desconfiança. Sim. Então, é um mercado bem machista, mas não é que o mercado... Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que está muito mais na nossa cabeça, sabe? Sinceramente, porque eu não acho que eu tenha sofrido preconceito. Eu acho que as pessoas duvidam porque duvidam. Duvidam muitas vezes porque tu é mais jovem, duvidam porque tu é mulher, duvidam porque as pessoas são assim, Sim. sabe? Mas assim, teve uma época da minha vida, por exemplo, o Fábio, né? Nós somos sócios na Arcádia, que eu ia entrar numa reunião, por exemplo... E eu dava a minha ideia para ele. Eu dizia, Fábio, olha só, nós vamos entrar nessa reunião e tem que acontecer isso. Dá teu show. E ele ia lá e falava tudo. Porque se eu falasse, não iam ouvir. Olha que loucura. Não iam ouvir da mesma forma como ouviam quando ele falava. E para mim tá tudo bem, porque eu sou zero desprovida eu não tenho ego, essas coisas. Então, meu negócio era que aquilo acontecesse. Sim. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu chego, falo, eu sou ouvida, né? Hoje em dia, se eu quiser trabalhar de saia, eu posso trabalhar de saia, entendeu? Mas é difícil. Então, o que eu acho é o seguinte, ó, mulheres, de uma forma geral, sejam percebidas pelo intelecto, pela capacidade de entrega, sabe? Não usa outras armas que não necessariamente vão ser
vão deixar vocês com tempo longo no mercado, sabe? A gente sabe que quando quer, a gente consegue tudo, né? E é verdade, porque eu acho muito, assim, eu trabalho hoje, 80% das pessoas que trabalham comigo são mulheres. Eu adoro trabalhar com mulher. Também quando dá briga, vou te dizer que segura, fecha a firma, que nem eu falo, sabe? Mas eu adoro trabalhar, porque eu acho que a gente dá conta de muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Sim, com certeza. Mas tem isso, assim, eu acho assim, ó, cara, impõe a tua vontade, apresenta, pensa como é que tu vai apresentar não improvisa, a gente é muito de improvisar, não improvisa, planeja e vai lá e defende a tua ideia até o fim, sabe? Resumindo, Fala grosso. resumindo, é resultado. 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 Com certeza. E não acha que, eu não sei se eu vou lá, porque tu vê, só tem homem trabalhando. Aí é que tu tem que ir, rapaz. Vai lá, entendeu? Porque tu não vai ser mais uma. Muitas vezes as pessoas vão num ambiente que só tem Mauros e Guilhermes, eles ficam assim, ó, porra, Mostra que tem força pô, também. mas que mulher fodástica, eles sabe? E aí tu começa a aparecer um pouquinho. Não te intimida, não deixa ninguém te intimidar. Não. Esse é o meu recado. Tranquilo. Bom, então, infelizmente, nós estamos chegando no final e eu vou te fazer aqui 3 perguntas, fazer um bate-bola contigo. Tá. Vou te pedir uma dica de um livro. Poxa vida. Meu Deus do céu. Um livro que a Alessandra... Tá, deixa eu pensar, tá? Isso aí tu vai editar, tu vai perguntar daqui a pouco. Pergunta Tá, a segunda. Um livro que tu já leu, que te chamou atenção, um livro que tu, enfim, tá? Tá. Uma dica, assim, de um livro que tu Tá. acha, esse livro aqui eu achei que... Pensa aí. Tá. Essa pergunta aqui tá junto, eu já fiz antes, mas enfim, uma dica para quem quer chegar lá, para quem quer vencer, para quem tá com Quem quer sangue. empreender. Cara, uma dica pra quem quer vencer. Não para. Não para. E eu costumo dizer o seguinte, tá? A gente tem que pensar muito nas coisas que a gente vai insistir, tá? Porque às vezes a gente também pega uma estrada e fica insistindo e quando vê acaba se estrepando muitas vezes em algumas coisas, né? Então, que não teria necessidade se a gente parasse e pensasse. Eu acho o seguinte, o mundo... Tem 2 coisas que eu acho que as pessoas deveriam apostar muito, tá? A primeira é a comunicação. Eu acho que os grandes problemas do mundo hoje é porque as pessoas não sabem se comunicar. No momento que as pessoas souberem se comunicar, muitas portas vão se abrir. Eu acho que a comunicação tem que ser clara, ela tem que ser envolvente, ela tem que ter paixão. Eu acho que a comunicação é um fator muito importante na diferença. Então, as pessoas às vezes se preocupam muito em ter projetos maravilhosos, mirabolantes, mas não sabem vender aquilo. A comunicação é tudo. E a segunda coisa é a estratégia. Eu não levanto de manhã sem saber como é que vai ser o meu dia. As pessoas, mas que pessoa mais chata, não tem surpresa. Tem um monte de surpresa. Mas eu já sei que se tiver, para o resto eu estou preparado. Então, é estratégia. Tudo, sabe? Então, vamos lá. Quando tu tem 25 anos, tu consegue montar a estratégia da tua vida? Não, mas tu pode pensar em 3 anos, por exemplo, num ciclo de 3 anos, sabe? Do que eu quero que aconteça comigo. Então, são essas 2 coisas, assim, que eu acho que são bem importantes. Com relação ao livro que tu falasse, eu te confesso o seguinte, tá? Eu não gosto muito de livro de autoajuda, eu não leio essas coisas. Eu não leio muito... quando eu fiz pós-graduação, eu li todos os papas do marketing, todos, e muitos deles eu me apaixonei, e são livros maravilhosos. Hoje em dia eu leio romance, mas não no sentido de romance romântico, sim. mas no sentido de histórias, Eu assim, eu gosto de ler bastante também romance. E a minha filha é muito maluco, né? Porque a minha filha, sou mãe de gêmeas, tá? Porque nada na minha vida é tranquilo, tá? Elas fizeram 18 anos e uma delas começou a ler com 5 anos. E hoje o quarto dela é uma biblioteca. E ela aluga os livros pra mim e pra minha outra filha, tá? Então ela cobra R$5 o aluguel, porque afinal de contas ela gastou toda a mesada dela em livros. Empreendedora. Ela é empreendedora. Ela é empreendedora. Ela tem quantos anos? Ela acabou de fazer 18. Tá, Imagina. acabou de fazer. Mas ela aluga livros desde os 7, tá? Bom, então assim, hoje a gente faz assim, a gente tem um clube de leitura lá em casa, a gente lê de tudo, sabe? Então se tu vai dizer assim, ó, Alessandra, tu tem livros que te marcaram muito no acompanhamento delas. Então, por exemplo, sabe a saga do Harry Potter, por Sim. exemplo? Elas leram toda com 8 anos de idade, eu li junto, amei, e foi uma coisa que me marcou, mas não pelo livro em si, mas Sim. muito mais pelo momento que aquilo momento com aconteceu. ela. Entendi. Perfeito. Então é isso. Perfeito. E a última, se tu pudesse, agora é mais para te pensar aí. Se tu pudesse voltar em qualquer lugar, numa cena, qualquer pessoa, para onde que tu voltaria hoje, o que tu falaria e com quem? Se eu pudesse voltar numa cena... Pudesse voltar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, pode ser uma pessoa
que já partiu, pode ser uma pessoa que esteja aqui ainda, e tu pudesse mudar essa cena, tu pudesse falar alguma coisa alguma coisa que tu queira falar, ou mudar. Bah, eu acho que eu voltaria a falar comigo mesma. Falando sério. Eu queria hoje poder falar para aquela guria de 20 anos que achava que tinha que fazer umas coisas muito aceleradas porque a vida era muito curta e dizer para ela, calma, que quando tiver 35 a tua vida vai dar uma virada e tudo isso que tu acha que é desesperador agora, tu não vai nem lembrar que existiu. É muito louco assim, mas eu queria conversar comigo. Que legal, que legal. Então, muito obrigado, Adorei, Alessandra. Mauro, Muito obrigado, Guilherme, muito Alessandra. obrigada. Foi um ótimo papo. E assistam depois todo o episódio na íntegra no canal do YouTube do ConteCast. Isso aí. Obrigado, Obrigada, Alessandra. meninos. Foi show. Obrigada, Muito obrigado, adorei. Me Alessandra. convidem sempre. Valeu.